que o sangue de Jesus é suficiente, e esse sangue purificou todos os nossos pecados, Pai. E abriu um novo e vivo caminho. Hoje nós temos livre acesso à Tua presença. Nós te exaltamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, amadas? E amado, e amado, e amado, e amadas, né? Tem mais amadas do que amado hoje. Glória a Deus. Estamos aqui, amados, porque nós entendemos a importância, né, da palavra de Deus, né? Podemos ter muitos atrativos, mas o mais importante é a palavra que nós ouvimos, né? Porque nós sabemos que não é palavras de homens, mas é a palavra de Deus. E essa palavra que tem nos sustentado até aqui. Quantas pessoas, amados, porque não tem a palavra, porque não tem esperança, tem tirado a sua vida. E temos passado pelas mesmas dificuldades, mesmas lutas, e nós estamos aqui. Amém? Porque toda semana existe um desafio, né? Sempre tem alguma coisa que se levanta contra nós, mas nós estamos de pé por causa da palavra. Tudo é a palavra. Tudo gira em torno da palavra, né? Então, é sobre isso que eu quero falar essa noite, porque é a palavra de Deus que nos dá vida. Nós cremos nos dons do Espírito e é importante, né? As manifestações do Espírito Santo, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o discernimento do Espírito, profecia, tudo isso são atributos do Espírito Santo dentro da igreja, né? Mas tudo isso aponta para uma pessoa, que é Jesus. Até a profecia, a profecia que ela é dada, ela nunca vai ser liberada para exaltar a pessoa, o homem que está dando, né? Mas sempre vai exaltar Jesus. Então, tudo gira em torno da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, no verso 23, diz o seguinte: sendo nascido de novo, não de semente corruptível, mas do incorruptível, ou seja, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Então, nessa introdução, Pedro diz que nós nascemos de novo e fomos gerados de uma semente incorruptível, uma semente que não vai se corromper. E ele diz que essa semente é a palavra de Deus, e essa palavra vive e permanece para sempre. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. Por causa de Jesus, amados, da palavra que é incorruptível, a semente incorruptível, que nós fomos gerados. Assim como Jesus vive para sempre, nós somos gerados por causa dele, nós também vivemos para sempre, ou viveremos para sempre, amém? Eternamente, salvos para sempre. Então nós nascemos, Jesus, nascemos da palavra de Deus. É tão importante, amados, é bem verdade que muitas pessoas não têm esse entendimento da importância da palavra. Às vezes você fala, mas ela quer uma palavra que venha através de um dom. Isso é bom, é importante, faz parte para a profecia, ela exorta, edifica, consola, mas a palavra que nos gerou é a palavra que nos alimenta. A palavra que nos gerou, Jesus, é a mesma palavra que nos sustenta. Por quê? Da mesma forma que nós precisamos, né, assim, nos alimentar, né, 3, 4, 5, 6, depende da pessoa, né, refeições, para poder manter esse corpo nutrido, né, bem alimentado. Se você não se alimentar bem, você vai ter problema. Você vai ter a sua imunidade vai baixar, você vai ter alguns problemas porque você não está se alimentando bem. Então nós precisamos nos alimentar fisicamente. Não é assim? Mateus capítulo 4, no verso 4, é uma resposta de Jesus ao diabo. O diabo vai tentar Jesus pelo estômago, né? Quando ele chega até Jesus na tentação, ele diz assim: se você, após um jejum de 40 dias, o diabo chega até Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães.
Aí Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso corpo precisa de alimento. O nosso verdadeiro ser precisa de alimento também. Você parou para pensar que você, o seu verdadeiro ser, o homem espiritual, ele come, ele bebe, porque a palavra ela é comparada a um alimento, como também a água. A Bíblia diz que nós temos que beber da palavra. Compara a palavra também nisso como leite, água, beber, como um pão para comer. Então, o nosso homem espiritual, o nosso verdadeiro ser, ele também come, ele bebe. E o que é que ele come, o que ele bebe? A palavra de Deus. É ela, mas que nos nutre. É a palavra, não é... Eu sei que nós temos a tendência de buscar pessoas para nos aconselhar em alguma coisa que a gente não está conseguindo fazer e tal. Isso pode fazer, pode, amados, mas a verdadeira sabedoria vem de Deus, vem da palavra. Conhecimento nós podemos adquirir através de estudos, mas sabedoria vem de Deus, e é através da palavra, que é o nosso alimento. Quando as pessoas entenderem a importância da palavra, é que vai estar cheio esse lugar, pessoas famintas, porque às vezes nós estamos com fome, mas por não entendermos que o nosso verdadeiro alimento é a palavra pregada. O apóstolo Paulo fala, mas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como crerão se não há quem pregue? Ou seja, nós podemos estudar em casa, ler, mas existe algo específico nesse contexto que Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, através da pregação da palavra, da exposição da palavra. Você percebe que há uma diferença de quando você está lendo, você em casa, para quando você está ouvindo alguém pregar? Não há uma diferença, não há uma facilidade de entender, porque existe graça para isso, existe graça para transmitir, existe o Espírito que está dentro de nós, que testifica que aquilo que você está ouvindo é a verdade. É o Espírito Santo, mas aqui é uma palavra para todo mundo, é uma palavra igual, mas o Espírito Santo vai aplicando de forma específica ao nosso coração. Individualmente, vai aplicando a mesma palavra. Então, existe essa importância. Glória a Deus. Eu bem queria estar sentado me ouvindo pregar. Brincadeira, minha amada. Isso é uma brincadeira para você. Você está muito sério com essa máscara aí, tapando o seu sorriso. Mas é a importância da palavra. O mundo está só piorando. Mas só que isso, o mundo está piorando, mas quando você está nutrindo da palavra, isso não vai lhe abalar. Porque você já sabe que o mundo vai piorar. Mas a Bíblia diz que as trevas vão cobrir a terra e a glória do Senhor vai resplandecer. Quanto mais trevas, mais luz. Amém? Então, a gente não tem que... Paulo disse que a nossa luta, porque a falta de nutrientes espirituais tem levado pessoas a tentar estabelecer o reino de Deus na força, brigando com X ou Y, entrando nessa vibe de extremos, você me entende, ideológicos, querendo resolver o problema da administração, do governo por meio da força, ou por meio de postagens, ou por meio de revoltas na rua. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra principados e potestades. Acima de governantes, mas existem forças. Por isso que nós temos que, a nossa luta não é aqui, é no reino do Espírito. É através da oração, é através da confissão da palavra. É através de desfazer as obras do inimigo, do diabo, da cegueira. Porque Paulo diz que as nossas armas, elas são poderosas em Deus. As armas da nossa luta, da nossa milícia, elas não são carnais, não são humanas. As armas que eu tenho que usar não são posts no Instagram, nem no Facebook. Isso não tem poder nenhum, mas desfazer as obras do diabo. Pelo contrário, vai fomentar mais ainda.
mas a tua oração tem poder. A palavra que sai da sua boca, que gerada do seu coração, ela tem poder. E o diabo tem medo disso, amados, quando você descobre que você está armado até os dentes. Porque nossas armas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus. Porque não é na minha força. Não, a justiça própria nos leva a tentar resolver coisas, nossa própria capacidade, aonde a Bíblia diz que as armas que eu tenho que lutar, elas são poderosas em Deus. É revestido de graça, de unção. É Deus através de mim. Porque existem situações que você está observando de injustiça e você quer resolver na sua própria força. Mas só que há um tempo. O fato de nós não estarmos vendo uma mudança exterior, isso não significa que Deus não está agindo. Deus está agindo. E esse Deus está agindo, quando eu me refiro, eu sei que Deus ele concluiu a sua obra, mas existe uma atuação do Espírito Santo agora, que é Deus, juntamente com Jesus, que é a palavra, que já foi liberada, amém? Então nós estamos armados, nós estamos revestidos, e nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Quando fala palavra, não é qualquer coisa, é a palavra genuína de Deus, aquela palavra que quando você ouve, ela arde o seu coração, não é aquela palavra que produz condenação. Por mais que você ouça uma palavra de exortação, de correção, aquilo não traz para você condenação, e sim uma convicção de que você está fora, que você não é aquilo que você está vivendo, que você é muito mais além do que aquilo. Essa é a palavra cheia de graça, essa é a palavra de Deus. Então, a palavra mas que está disponível hoje para mim e para você, é a mesma palavra lá do início. Lá em Gênesis capítulo 2, 7, diz porque Deus ele vai criar o homem do pó da terra. Do pó da terra tinha tudo, toda a composição que Deus precisava para criar o homem. Da terra. Mas tinha algo que faltava, que era do céu. Que quando diz que Deus soprou o fôlego de vida, ou seja, a sua própria vida. Fôlego aqui é sopro, aqui é ruach, que é espírito. Ruach, que é no hebraico, e no grego é pneuma, que é o Espírito de Deus. Deus soprou a sua própria vida. E qual é a vida de Deus? A palavra. Quando a palavra entrou naquele boneco, no corpo feito pelo pó da terra, aquele corpo foi vivificado, ganhou vida. Adão abriu os olhos, e a primeira imagem que ele viu foi Deus, o seu Pai. Quanto mais palavra de Cristo eu recebo, mais o nosso Pai fica real para nós. Porque os olhos espirituais, eles foram abertos. E é através de Jesus, é mais que você pode contemplar Deus, seu Pai, porque Ele revelou o Pai. Ele veio revelar o Pai, Ele veio revelar a natureza de Deus como o nosso Pai. Então, se a própria palavra, a palavra do início é a palavra que nós temos hoje, se a palavra que Adão, quando o boneco de argila, de barro recebeu, ele recebeu vida, a palavra que você recebe hoje é, mas vivifica o teu corpo, mantém você saudável. Se existe em você, se existe em nós, alguma coisa que está produzindo enfermidade, isso é a morte se instalando. Porque a morte ela é algo que vem no processo de fadiga, deprimido, doença. Mas só que a palavra de Deus é a vida. E Deus ele não, da mesma forma que Deus ele é contra o pecado e Ele enviou Cristo para resolver o problema do pecado, Deus também é contra a morte. Porque a Bíblia diz que a morte, a morte física é o último inimigo a ser vencido.
Porque a morte espiritual já foi vencida. Aquele que está em Cristo, quando morre com Cristo, já está com Ele. Então Deus, assim como Ele é contra o pecado, Ele também é contra a morte. Por isso que Ele providenciou um meio. E Ele não quer que nós venhamos a cair na condenação do mundo. O que é a condenação do mundo? Miséria e morte. Miséria e morte. Então, Deus Ele não quer que venhamos cair na condenação do mundo. E Ele, hoje é o culto de ceia, Deus estabeleceu uma forma também de que você pode receber vida no seu corpo, que você pode andar em saúde divina através você participando da comunhão e da ceia. Quando você discerne, ou você vem discernir, é participar discernindo isso aqui. O que é discernir o corpo de Cristo? Discernir o corpo de Cristo, mas é entender que Ele naquela cruz, Ele nos substituiu, Ele purificou todos os nossos pecados. Discernir o corpo de Cristo é você entender que o sangue dele purifica todos os seus pecados, que através da sua morte e ressurreição, amém? Ele nos torna justos. Discernir o corpo de Cristo, que o corpo dele foi ferido, foi transpassado, para que hoje eu possa ter cura no meu corpo, cura nas minhas emoções. E isso é discernir o corpo de Cristo. É participar dignamente. O que é participar dignamente? É discernir, é entender. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, fala de uma igreja que não estava entendendo o que era ceia, o que era comunhão. Achavam que era apenas a festa, porque naquela época eles tinham uma festa que era o ágape, que era a festa do amor do tipo de Deus. Então eles se reuniam, os crentes, para ter aquele banquete, né, da comunhão. Mas só que os ricos, eles se banqueteavam, e os que não tinham nada, não participavam da comida. Aí Paulo diz, você tem que esperar um pelos outros. Quem tem fome, come em casa. Vocês estão se embriagando na ceia, porque eles não estavam entendendo que o propósito era discernir o corpo. Se houvesse realmente comunhão, eles iam repartir por igual. Ninguém ia ficar sem participar daquele momento de comunhão. Então não havia comunhão. Aí Paulo diz, porque vocês não estão discernindo o corpo. Há entre vós muitos doentes, muitos fracos, e alguns que até bateram as botas, morreram, porque não estavam discernindo aquele momento. Ou você acha que isso aqui, Cristo mandou fazer isso só para enfeitar aqui uma mesa e ficar bonito? A própria palavra de Deus, Jesus, estabeleceu esse momento. E aqui tem um propósito. E o propósito é, fazem isso todas as vezes que se reunides em memória de mim. Não é nada sobre mim, sobre você. Não é uma noite de confissão de pecados. Não está escrito na Bíblia isso. Nem sobre pecado Paulo fala nesse capítulo. Ele fala que havia uma falta de, não tinha decência e ordem. Havia ignorância. Havia falta de entendimento acerca daquele momento. Porque não havia entendimento, não tinha um propósito, porque eles não estavam entendendo, por isso que na igreja havia doentes, haviam fracos, e haviam alguns que estavam morrendo. Isso me traz um entendimento, se eu tenho um entendimento disso, haverá na igreja fortes, saudáveis e pessoas cheias de vidas. Discernir. Mas não é participar disso, não é para você estar enfermo, não vou tomar ceia para ser curado. Não é assim. Não é uma fórmula mágica. É você estar saturado da palavra. É você estar se expondo à palavra. Por isso que nós pregamos antes de participar disso, de participarmos da ceia, para que você possa entender que não é algo mágico e você vai participar e receber cura, por mais que você possa receber cura, mas se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é você participar disso com entendimento e com fé que foi gerada porque você tem ouvido a palavra, como diz Salomão em Provérbios capítulo onde é que está Provérbios? Provérbios 4, versículo 20, ele diz, meu filho, preste atenção às minhas palavras,
Inclina teu ouvido às minhas palavras, que elas não se afastem de teus olhos. Guarda-os no meio do teu coração, porque são vida para os que o encontram e saúde para todo o seu corpo. A palavra, quando ela é ouvida, quando você atenta para ela, quando você guarda no coração, o que é guardar no coração? É você estar meditando, é você estar saturado da palavra. Quando você chega aqui para participar, cura se manifesta. Você vai andar em saúde divina. Você pode fazer isso aqui todos os dias na sua casa, todos os dias, C&A, com entendimento. Obrigado, Pai, por proteção, porque o sangue é proteção, porque o sangue aponta para o perdão, para a purificação do pecado. E o pão, o corpo de Cristo, que aponta para a cura, saúde divina. Você vai ver que os seus gastos com remédios vão cair drasticamente, quando você começar a participar da ceia com entendimento. Aleluia, com entendimento. Glória a Deus. Saúde para todo o seu corpo. Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3,16. Soprada. O que é isso? Aquele Jesus, aquela vida que entrou em Adão, aquele Jesus que andou sobre a terra curando os enfermos, aquela própria vida hoje está nas páginas da tua Bíblia. Aqui são páginas que curam. Você medita na palavra, você está tomando remédio. Tomando remédio. Porque a própria vida de Deus, que entrou em Adão, que andou aqui na terra, que ressuscitou, que está assentado, hoje estão nessas páginas. Por isso que o autor Provérbios diz, Salomão diz, atenta, são saúde para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo. Romanos capítulo 8, Paulo diz, pois a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Existe aí fora, amados, ainda, por causa do pecado de Adão, no mundo, a lei do pecado e da morte. Quando participamos da ceia, Deus está nos livrando dessa condenação do mundo, que é essa lei do pecado e da morte. Por isso que havia muitos fracos e doentes, por não entenderem, amados, o poder disso, da comunhão, estavam morrendo cedo. Mas só que você não vai morrer cedo. Você vai andar em saúde divina, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Vida e saúde para todo o seu corpo. Vida e saúde. Então eu medito na palavra, eu estou alimentando o meu espírito. Estou crescendo. Estou crescendo. Isaías 55, 9 diz o seguinte: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os seus pensamentos. Isaías está dizendo aqui que o conhecimento de Deus, ele é muito elevado. Ele é muito elevado, nós não temos como compreendê-lo toda uma vez. É igual a gente pegar aqui um mocotó e tentar descer de goela abaixo em Ruan. Vai passar mal. Porque é um alimento muito sólido. Da mesma forma é o conhecimento de Deus. Ele é muito elevado, por isso que nós precisamos da graça dele e do Espírito Santo. E ele continua dizendo que, pois assim como a chuva desce. Deus é tão grande, mas ele é tão gracioso, que Isaías, inspirado por Deus, faz uma comparação ao conhecimento de Deus como uma chuva. Porque a chuva ela pode cair de uma forma tão branda que ela vai
cair sobre uma rosa frágil e não vai destruí-la. Não é assim? Da mesma forma, é Deus, amados, Ele nos alcança. Você recebe uma palavra e Deus vai te alcançando no seu nível. Imagina aí se a chuva tivesse só uma intensidade. O que fosse de flores frágeis seriam destruídas. Da mesma forma é a palavra de Deus, amados. Ela vem de uma forma que ela não vai te oprimir. Ela vai te alimentar e te nutrir no teu nível. No nível que você encontra. Porque o conhecimento de Deus é muito elevado. Por isso que hoje nós temos o Espírito Santo, que é a mente de Cristo, que vai nos ensinando. Então tenha paciência com você mesmo. Às vezes você está ouvindo a palavra, está lendo, está indo para a igreja, mas tem coisas em você que você não consegue mudar ainda, não consegue deixar aquilo ainda, e você quer parar, e você quer desistir. Mas é um processo. Amém? É um processo. Continua se expondo, continua ouvindo a palavra, se alimentando, se nutrindo. Existem solos. Jesus conta a parábola da semente que caiu em vários solos. Teve um solo que caiu e ela foi sufocada pelas coisas da vida. Mas há um solo que ela reteve a semente e ela frutificou. Foi um coração que recebeu aquela palavra. Recebeu a palavra. Amém? A Isaías 55:11 diz: não voltará para mim vazia as palavras que saíram da minha boca. Ele compara a palavra aqui a uma chuva, o conhecimento elevado de Deus, que pode cair como uma chuva, que não vai oprimir. Ele diz que a palavra de Deus, ela não voltará vazia, antes prosperará. O que isso significa, amados? É você meditando a palavra de Deus, se alimentando. Se é na área de cura, você está se expondo a palavra sobre cura. Nessa área você vai prosperar, você vai andar saudável. Se é na área de finanças, se você está ouvindo a palavra de Deus, meditando, se expondo na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, ela não volta para Ele vazia. Há um propósito, prosperar a sua vida. Toda chuva que cai, amados, cai com um propósito a chuva cai com um propósito de manter esse ciclo natural da vida, da terra, não é assim? Da mesma forma, a palavra que ela cai sobre nossas vidas, ela tem um propósito. E o propósito é nutrir os filhos, alimentar você. Deus é sendo glorificado a cada vez que você medita na palavra, e essa palavra cai no bom solo do seu coração, e ela começa a frutificar. Deus vai sendo glorificado. A terra vai sendo cheia da glória de Deus. Então toda palavra que vem de Deus, ela tem um propósito: alimentar você, nutrir você, prosperar, prosperidade em todas as áreas. Relacionamento, casamento, mente. Deus tem, mas para mim e para você, planos de paz, pensamentos de shalom. Chega de fracasso, chega de derrota, chega desse ciclo vicioso de sofrimento, de fracasso, e você chega até a aceitar, mas eu acho que eu nasci para... Sabe aquela expressão que algumas pessoas dizem? Isso acontece comigo. Isso é vitimismo. Não, mas acontece com você e com 7 bilhões de pessoas aqui na terra, porque cada pessoa tem a sua luta. Isso é o diabo na sua cabeça, diga isso. Isso acontece comigo. Pode até acontecer com você alguma coisa. Mas tem chuva também caindo. E a chuva quando cai com um propósito de manter o ciclo natural da vida na terra. Da mesma forma que quando a palavra de Deus, a revelação de Deus vem, não volta para Deus vazia. Se a palavra de cura foi liberada, ela tem um propósito: me curar. Se a palavra de prosperidade foi liberada, ela não pode voltar para Deus vazia. Antes ela tem que te prosperar. Riquezas, honra, provisão em todas as áreas, amados, porque ela não volta para Deus vazia. Porque passar tempo na palavra de Deus traz alegria interior e nos conduz à paz. Onde é que está isso? No mesmo capítulo de Isaías 55, no versículo 12. E esse é um texto que apontava para a nova aliança, para nós,
a igreja, para os justos. Aqui é todo um processo, a palavra, a revelação caindo, produzindo prosperidade, produzindo cura. Quem é a palavra? A chuva que caiu, que desceu. Jesus que foi enviado. A palavra, Jesus. Aleluia. Minha oração é que essa palavra possa desfazer essa noite, destruir fortalezas que o diabo colocou na tua cabeça. Te limitando, amados. Quando nossa mente ela é destravada para essas coisas, não há limites para o crente. Não há mais limites. Você vai ser essa esfera limitada. Às vezes nós queremos entrar em algo, um empreendimento, aí começamos a limitar, até tem coisas que é plano de Deus para você, um novo empreendimento. Mas como Deus não pode liberar tudo uma vez, que você não vai entender, Ele começa a liberar algumas coisas e você tenta entender aquilo ou querer planejar aquilo com seu conhecimento natural. Diz, rapaz, mas aquilo é muito grande. Aí você desiste no meio do caminho, nem tenta, nem ousa. Porque você pega os planos de Deus e coloca na sua visão limitada. Mas hoje é a noite de expansão de mente. Deus vai expandir a tua mente. Porque juntamente com uma ideia de Deus, amados, vem graça, vem favor não merecido. Vem pessoas junto para te ajudar. Quando eu vim para cá, para São Gonçalo, eu já vim com outro entendimento. Eu vou para lá, mas eu não vou fazer as coisas só. Deus vai levantar pessoas para auxiliar em todas as áreas. Esse entendimento que nós temos que ter, mas para cada desafio, existe graça. Cada desafio proposto por Deus, ou cada desafio que você entra algo para realizar, existe graça, existe sabedoria, existe força. Não há limites para um crente com a mente expandida. Um crente cabeção, com bom sentido, amém, amados? Crente cabeção com a mente expandida, crendo que existe graça, existe unção, existe sabedoria divina. Amém? Porque Isaías 55, 12 diz: porque você deve sair com alegria e ser levado para fora com a paz. Você vai sair com alegria. A chuva caiu, a revelação chegou. Trouxe cura, trouxe prosperidade, trouxe perdão dos pecados. Não há mais condenação. Então você vai agora sair em alegria. Você vai sair em alegria e também vai externar essa paz. Isso é o fluxo natural da vida de um crente, fluindo em alegria e em paz. Porque está recebendo da palavra de Deus. Se você vê, amados, um crente todo o tempo, a vida toda triste, cabisbaixo, deprimido, porque em algum momento da vida dele esse fluxo foi quebrado. O fluir da graça foi interrompido por meio dele tentar fazer tudo, ou tentar querer cumprir o plano de Deus por meio da sua própria força, como Isaac, como Abraão e Sara. Quando Sara e Abraão tentaram levar Deus cumprir a promessa do filho através de um meio natural, foram 12 anos sem Deus falar com Abraão. 12 anos sem Deus, Abraão ouvia Deus. Ismael estava com mais ou menos 12 anos, 13 anos. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, eu sou o El Shaddai. Eu sou o Deus mais que suficiente. Mais que suficiente. Anda na minha presença e ser íntegro, ou seja, ser perfeito. Porque a promessa não seria algo que viesse glorificar Abraão e Isaac. A promessa viria de algo impossível. Quando houve uma situação que humanamente falando era impossível, Abraão já em idade avançada, Sara também, Sara era estéril, estava com 90 anos de idade. Mas nesse ambiente de esterilidade e de impossibilidades, a chuva caiu. Sara foi fertilizada.
É assim a palavra? É. E houve o milagre. Essa situação que você está vendo, amado, está contemplando, é um ambiente ideal para a chuva cair. Esse ambiente de seca, de que você olha e não consegue ver o horizonte, é esse ambiente, amados, que Deus quer operar. É esse ambiente que Deus, Ele é especialista em realizar milagres. Estava lá Elias, após 3 anos de seca, o povo morrendo de fome, e de repente Elias envia o seu servo e diz, vai lá ver. Por 3 vezes ele não via nada. Aí de repente, eu vi lá uma nuvem do tamanho de uma mão do homem. Aí Elias diz, avisa Acabe que ele corra, porque vai chover. Porque já sentia o cheiro da chuva. E eu te convido hoje a começar a sentir o cheiro da chuva, do teu milagre. Chuva da revelação. Cristo, ele usa a ilustração de sementes que caiu no solo, mas ele também fala de alguém que foi semear à noite. Ele lançou a semente e foi dormir, mas não sabia como ia ser o processo daquela semente, de morrer e de germinar. Ele foi dormir, e após um tempo, nasceu. O que é isso, amados? A nossa parte é se expor essa palavra. É estar com a motivação correta no coração de atentar para ela. Porque distrações são milhares. Você vai ler a Bíblia, você vai ouvir a palavra, começa a vir distração. Notificação no celular. Você começa a lembrar de nem quem para enviar uma mensagem, para responder um e-mail, para ligar para nem quem. Nem assim. E são milhões de distrações para tirar você daquele momento que você está tendo. Mas eu não tenho tempo. Aí eu vou perguntar aqui. Quem aqui faz live na cozinha? Live. Lavar louça. Eu faço minhas lives lá em casa, na cozinha, de vez em quando. Você gasta no mínimo meia hora na cozinha lavando louça. Você pega o seu celular e vai ouvir uma ministração, 30 minutos. Então, eu não entendo como é o processo da semente, da palavra que eu recebi. A minha parte é só receber. A transformação é com Deus. Não é você que se transforma. Romanos capítulo 12, Paulo diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu me exponho à palavra de Deus, que é ungida, a minha mente vai sendo renovada. Mas quem vai me transformar é Deus. Quem te transforma é Deus, não é você que se transforma. A religião diz, você tem que renovar a mente, você tem que se transformar, você tem que deixar isso. Isso é a religião de fora para dentro. A nova aliança é um processo de dentro para fora. É você se expondo à palavra de Deus, que é o seu alimento. É você decidir, eu vou me expor à palavra, eu vou ouvir a palavra, eu vou abrir para a palavra, me abrir para ela. Senhor, eu quero me alimentar da tua palavra, vou tirar todo tipo de distração. A sua mente vai sendo renovada, e você vai sendo transformado. Transformai-vos, é a palavra metamorfos, onde vem essa palavra em português, metamorfose, que é um processo de mudança de um estado para um outro estado irreversível. A borboleta nunca mais vai voltar a ser uma largata, porque ela passou por um processo de metamorfose. Ou seja, por mais que você se encontre em um erro, você erre. É como se você antes era um porco, um exemplo, um porco. Aí você recebe Jesus e você se transforma numa ovelha. E você se joga na lama. O fato de você ter ido para a lama não torna você novamente um porco. Você precisa de um banho. Você está sujo. O que é o banho, amados? A palavra de Deus. Porque a palavra de Deus traz à memória a minha identidade.
quem eu sou hoje? Uma nova criatura. A minha identidade, filho amado de Deus. Essa é a minha nova identidade. Amém? Saia com alegria, alegria interior, conduzido com paz. Ali continua: as montanhas e as colinas romperão em cantar diante de ti, e todas as árvores do campo baterão palmas. Aqui aponta, amados, para multidões grandes ou pessoas pequenas. Aqui aponta para a honra. Amém? Aponta para a honra. Então, essa noite, com esse entendimento, que Jesus é o nosso alimento. Eu não sei você, mas eu vou sair aqui essa noite nutrido, bem alimentado. Com esse entendimento, amado. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aí ele dizendo para os judeus: Moisés deu para vocês o maná, ou aos vossos pais o maná. Mas só que aquele maná, eles comeram, mas mesmo assim eles morreram. Mas a carne que eu der, o pão que eu lhe der, vocês não vão morrer. Diga assim: Jesus Cristo é o meu pão. Ele é o nosso pão vivo. E nós vamos participar do pão, Jesus. Vamos nos nutrir dessa palavra. Chegou o tempo, amados, de você realmente amar a palavra de Deus. Focar. O que é o foco na palavra de Deus? Porque na mesma parábola da semente que foi roubada, Jesus fala que havia uns que semearam, que colheram a 30, outro a 60 e a outra a 100 por um. Ali ele não falava de dinheiro, falava de revelação. Ele diz que aquele que não deu atenção à palavra, até o que tinha foi roubado. Se você começar a focar, amados, 30% do seu tempo, da sua atenção na palavra, você vai ser 30%. Quanto mais focado, mais revelação. Amém? Vamos cear essa noite.